Boa noite. Estamos iniciando às 19 horas e 14 minutos, a audiência pública para discussão do projeto de lei 05 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a expansão do perímetro urbano do município de Joanópolis e seu uso, e da outras providências. Consigno a presença do novo vereador Wellington Cunha, consigno a presença do vereador professor Luiz, da nova vereadora Silvana Forel, consigno a presença da nossa secretária legislativo Simone e nosso procurador Fernando Pive. Mais alguma? E convido o senhor Fernando Pive de Almeida, procurador da Câmara Municipal, que fará uma explanação acerca desse projeto da expansão urbana. Boa noite a todos, vereador Hilário, os demais vereadores, ao público que nos acompanha. Muito bom ver o público aqui hoje nessa casa. Esse é um projeto muito importante, né? Tem um relevo muito grande e fazer uma breve explanação aqui dos pontos gerais do projeto. Tal. É claro, assim, não vou entrar em todos os detalhes do projeto, foquei aqui nos mais importantes, né? Eu acho que é o que tem mais interesse aí de serem discutidos, tal. Mas também assim, esse projeto ele está disponível ali no site da Câmara, vocês podem entrar, ter conhecimento dele, tá? Então assim, o que trata essa audiência pública hoje aqui? É um projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo, né? E ele aumenta o perímetro urbano do município. Então, o perímetro urbano, você tem uma série, é a área urbana da cidade onde você tem uma série de restrições menores à propriedade, né, que você pode fazer loteamentos, você pode parcelar o solo, e assim por diante. Né? Então, nós temos aqui no município a área urbana e a área de expansão urbana. Né? A área de expansão urbana, hoje, o lote mínimo tem que ser 1.000 metros quadrados. E na área urbana você consegue fazer lotes menores. Né? Então, esse projeto aqui, ele basicamente está fazendo isso. Ele está expandindo a área urbana, né, e ele expande significativamente, né, vai mais que dobrar a área urbana aqui do município, como nós vamos ver. Né. E também, além dele fazer essa expansão da área urbana, de falar, olha, a área urbana vai ser agora essa, ele também faz ali uma divisão, ele começa a fazer um zoneamento. Nós não temos aqui no município de Joanópolis uma lei de zoneamento ainda específica. Né. Quando foi feito lá o reajuste do IPTU, foram feitos ali algumas zonas para valores dos imóveis, né? Mas as regras aqui existentes, nós temos essa região central, né, que é a parte mais histórica da cidade, e nós temos os loteamentos que foram aprovados após 79, né, que quando nós tivemos a lei de parcelamento do solo, e daí eles têm ali suas regras próprias, tal, mas basicamente é essa a estrutura. Né? E é claro, nós temos os loteamentos regulares, que é um grande problema do município. Né? Uma questão importante é que Joanópolis ainda, nós não temos o nosso plano diretor. Então, o plano diretor no Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, foi colocado ali como um instrumento de planejamento básico do município. Né? Então, o plano diretor deve ter ali a previsão de todas as áreas de proteção ambiental, das principais vias urbanas, deve ter ali uma previsão, por exemplo, que área vamos permitir uma maior densidade, que área vamos ter uma proteção maior ali, vai ter mais restrições e tal. Então, tudo isso, o papel de fazer esse planejamento urbano é principalmente do plano diretor. Tem uma questão que o Estatuto da Cidade falou, olha, o plano diretor ele é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes. Aí Joanópolis até hoje falou, então não é obrigatório para mim, deveria ter, né? E normalmente o plano diretor é um instrumento muito caro também, você tem que fazer estudos técnicos, tal, não é algo tão simples de ser feito. Né? Mas ele é obrigatório sim para Joanópolis. Tá? Primeiro que nós temos na Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 181, parágrafo 1º, ele fala que no Estado de São Paulo é obrigatório para todos os municípios ter o plano diretor. Também no artigo 42 do Estatuto da Cidade, fala que também para municípios em áreas de especial interesse turístico também tem a obrigatoriedade de ter,
E aqui nós recebemos verbas, somos aqui uma instância turística do Estado de São Paulo, né? E também foi incluído em 2020, na nova lei orgânica, a obrigatoriedade de que seja feito também o regimento interno. A lei orgânica é a constituição do município, basicamente, né? A lei maior do município. E lá no artigo 218 tem a previsão de que esse plano diretor ele seja elaborado até 5 anos, né? Então, até dezembro do ano que vem, o município deveria já estar com esse plano diretor, né? Mas nós não possuímos o plano diretor. Então, nesse caso, o Estatuto da Cidade fala, olha, os municípios que não têm plano diretor, se quiser expandir a área urbana, você tem que ter um mínimo que você tem que realizar, que está lá no artigo 42b, né, do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257. Então, ali vai ter uma listinha de coisas, de requisitos que tem que fazer, né? Tem que fazer, por exemplo, um estudo de um impacto ambiental, que foi feito nesse projeto, está aqui nos anexos, né? Se alguém quiser também, hoje a gente não vai apresentar esse estudo de impacto ambiental, mas se alguém tiver interesse, está aqui no anexo, pode vir na Câmara, a gente dá uma cópia, a gente envia por e-mail também, né? Tem que ter ali também várias regras, encostas, por exemplo, né, que aqui não é um problema aqui de Joanópolis, essa questão de áreas de desastres, áreas ambientais ali mais críticas, né. Um dos requisitos que esse projeto não tem exatamente da forma que está lá no artigo 42 é que ele fala que tem que ter um planejamento do viário urbano, da infraestrutura urbana básica, para você fazer esse desenvolvimento, né? Para você saber ali, olha, vou passar as avenidas aqui, ali e tal. Isso daqui não veio nesse projeto também, desses requisitos, né? Mas, no geral, foram cumpridos. Então, assim, o que esse projeto tem que ter está lá no 42b do Estatuto da Cidade. E agora, sim, quais são as leis, então, que são aplicáveis, né? Primeiro, a Constituição Federal, na parte de política urbana, são 2 artigos lá, não é muito extenso, mas tem regras importantes ali. A Constituição do Estado, né, artigos 180 a 183, que são, inclusive, aquela regra que todo município tem que ter o plano diretor no Estado de São Paulo, está aí. Nós temos a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que é uma lei de 1979, que ela regulamentou toda a parte de loteamentos e tal. Ela também vai se aplicar aqui, é uma regra muito importante. E nós temos o Estatuto da Cidade também, que foi uma regra muito importante, né, a Lei Federal 10.257, de 2001. Então, também uma regra muito importante. Então, essa basicamente é o grosso. Tem outras leis também que vão impactar ali nesse projeto, né? Toda a parte do direito, entra direito ambiental, direito urbanístico, tem uma interação muito grande com outras áreas ali, mas essas são as principais. E aqui no município, também a nossa lei orgânica. Ali nós temos também 2 artigos, né, que vai falar da importância do plano diretor, do planejamento do município. E nós também temos esse artigo 176, que ele traz uma ideia ali, que é a corrente do novo urbanismo para o município, né? Então, esse novo urbanismo é uma reação àquele planejamento antigo, que você separava muitas coisas, e ele vai falar que, olha, a cidade boa, ela é parecida com a cidade antiga antes da gente começar a planejar muitas coisas. Então, você tem que ter uso misto, né? Então, você tem que ter o comércio perto do bairro e tal, porque daí, senão, por exemplo, o centro só tem empregos, de noite o centro fica deserto porque todo mundo foi para casa, né? Ou os bairros ficam desertos durante o dia que está todo mundo trabalhando. Então, a cidade funciona melhor quando você tem bairros ali que você tem residência, comércio, que você tem ali escritórios, tudo num ambiente só, dá um espaço mais dinâmico. Diversidade populacional dos bairros também é um princípio que está lá na nossa lei orgânica, né? Então, não é interessante na cidade você ter o bairro de rico e o bairro de pobre. É interessante você conseguir mesclar um pouco, que você tenha, por exemplo, aqui no centro de Joanópolis é um bom exemplo desse tipo de ocupação. Você tem imóveis de alto padrão, e você tem casas classe média, e você tem casas mais humildes, e isso dá um senso maior de comunidade, né? Então, assim, não é muito legal você ter, olha, esse é o bairro pobre, esse é o bairro rico. Isso causa certos conflitos sociais ali, acaba atrapalhando um pouco o tecido social, né? Também a prioridade aos pedestres, né, ao transporte público também. Quando você espalha muito a cidade, fica muito dependente de carro, começa a gerar trânsito nas áreas centrais, né? Também aspecto ambiental, isso não é muito legal. Então, assim, você quer ter uma densidade boa na cidade. E também especial atenção às áreas de uso comum do povo, as praças, as ruas, que as pessoas gostem de frequentar os espaços públicos, né? Que
em arquitetura eles falam que é o terceiro espaço, né? Que você tem o primeiro espaço, que é a sua casa, o segundo é o trabalho, o terceiro espaço é onde a gente vai passear, é o parque e tal, onde a gente vai fazer a vida em comunidade, né? Então, isso daí é basicamente, a gente colocou uma norminha, a gente fala que é uma norma programática em direito, né? São princípios gerais ali para orientar, né, o urbanismo aqui no município, né? Agora, bons exemplos disso que eu estou falando, né? Nós temos na Guatemala uma cidade que se chama Cayalá, que ela foi feita recentemente, nos anos 90, 2000, e ela segue esses princípios e é um sucesso estrondoso. É uma cidade, assim, todo mundo quer morar em Cayalá, virou o bairro badalado ali, a cidadezinha badalada da Guatemala, porque é uma cidade gostosa de viver, porque você senta no banco da praça, você tem comércio e tal, as pessoas andam, né, não tem muito carro. E outro exemplo legal é na Inglaterra, que é Poundbury. Essa cidade ela foi feita pelo rei Charles III, na época, quando ele era o príncipe Charles, também nos anos 90, agora, estão terminando a construção dessa cidade. E ele falou, olha, vamos seguir esses princípios, fazer uma cidade mais urbana, uma arquitetura mais tradicional, tal, mas que você possa andar, que você tenha esse comércio de proximidade. E essas duas cidades são um sucesso estrondoso, né? Foram muito criticadas, principalmente a da Inglaterra. Falaram, é uma visão meio bucólica, tal, mas é um grande sucesso, né? Mas isso é só um adendo também. Agora vamos voltar ao projeto, que é o que importa aqui. Então, nós temos vários objetivos desse projeto, né? Ordenar o crescimento da cidade, da paisagem urbana, controlar o uso e ocupação do solo, ter um ambiente ecologicamente equilibrado, qualidade de vida da população, garantir o exercício da função social da propriedade, compatibilizar o uso do solo, sistema viário, mobilidade, estimular o desenvolvimento econômico sustentável, né? Incentivar a ocupação ordenada em áreas urbanas consolidadas, regularizar, incentivar o desenvolvimento de áreas ocupadas por assentamento precário, a questão da regularização fundiária, né? Otimizar a utilização da infraestrutura instalada, promover a preservação e conservação do patrimônio ambiental, histórico, incentivar o uso misto, também está aqui como um dos objetivos dessa lei, controlar a ocupação de áreas com fragilidade ambiental, garantir o direito de paisagem e coibir a ocupação em áreas especiais, né? Então, assim, basicamente, essa é uma introdução, agora vamos para o que interessa mesmo, vamos para o projeto, vamos para os mapas, vamos começar essa parte. Então, aqui nós temos o zoneamento atual, né? Esse zoneamento aqui, ele está lá na lei que fez o reajuste da planta genérica do IPTU, foi feito esse planejamento. E você tem aqui o centro, essa área azul, que é a área histórica aqui do centro, né? E você tem essa área verde, que é, vamos dizer, o centro expandido, né? Que está centro zona 1 e centro zona 2. E depois todos esses loteamentos aqui, eles têm ali as regras próprias, quando foi feito o loteamento, né? Essa daqui é a expansão da cidade pós-79. E daí você vai ter ali, cada loteamento tem suas regrinhas, tal, né? Da forma que foram aprovados, tal. Né, mas essa é a parte consolidada, né? E temos aqui alguns loteamentos regulares aqui que a gente vai tratar isso mais para frente. Mas esse projeto, ele trata desse zoneamento atual, trazendo algumas regrinhas aqui para a área urbana, né? Tanto essa área 1, a azul, quanto essa área maior, a área verde, né? E que regras são essas, né? Então ele está falando, olha, a área 1, a área central, aqui ao redor das praças, é destinada à localização de atividades típicas de áreas centrais, com uso misto residencial comercial, né? E essa área 2, ele está falando aqui que é uma zona predominantemente comercial, ela é destinada preferencialmente ao uso comercial, de serviços e industrial de baixo potencial poluidor. E também é admitido o uso residencial, né? Então, isso basicamente já é uma ocupação que está consolidada aqui na área central, e as regras, continuam as regras atuais, sem alterações. Então, esse projeto só está criando essas zonas, mas não está trazendo regras específicas para modificar ali, né? Então, também, os demais são os loteamentos, né? Daí, assim, essa agora, nesse mapa a gente vê aqui, essa área cinza é a área urbana atual do município. Daí nós temos 3 novas zonas que estão sendo criadas, que efetivamente está expandindo a área urbana do município. Nós temos essa zona em azul aqui, que é a zona oeste. Nós temos essa zona em verde, que é a leste 1, e essa em rosa aqui, que é a leste 2, né?
talvez faça mais sentido chamar de Zona Sul, né, pelo mapa ali. Mas, então, estamos criando essas 3 zonas aí da forma que vê esse projeto, né. Então, vou tratar brevemente de cada uma, as características dela. Primeiro, começando com a Zona Oeste, que é aquela maior zona ali, né. Essa Zona Oeste, até voltar aqui, para vocês se localizarem um pouco aqui, é entre Serras e Águas, né. Ela cruza mais ou menos aqui, passa ali perto do Padilha, pega ali, eu acho que aqui é o Morada do Gigante 1 e 2, aqui é o Topville, e daí então ela pega daquele pasto, esses loteamentos já estão, né, urbanizados ali, já estão loteados, você pega ali daquele pasto da frente do Topville ali para frente, desce, vai lá na frente, né, ali eu acho que é bairro dos Pires, eu acredito, não sou da cidade, então essa parte fica meio perdida, né. E também pega toda essa parte aqui em cima aqui ao norte dos loteamentos atuais ali, do Serra Azul, Solar da Mantiqueira, Não, Solar da Mantiqueira, né? Então, ali do São João e tal, eles estão aqui, né? Aqui seria o Beira Rio, a gente tem aqueles loteamentos aqui na parte aqui leste e norte, né? E nós temos também, então, toda essa área aqui, até lá do Topville, descendo até Encontrar Cidade. Tudo isso daqui é essa Zona Oeste, né? Então, dá para ver que é uma área bem extensa. A gente está falando ali de uma área aproximadamente já o tamanho que a gente tem da área urbana atual, né? Então, as regras que seriam aplicadas para essa região. O projeto de lei, ele fala que essa zona ela é exclusivamente residencial, com interesse turístico, de paisagem e de meio ambiente. Aqui, o projeto fala, olha, ela é destinada a uso residencial de habitações unifamiliares. Então, você não pode fazer ali um condomínio, ter várias unidades dentro de um mesmo lote, né? Então, é unifamiliar ou chácaras ali de lazer, né? Então, é um uso bem restritivo que está sendo colocado ali. E também, assim, é importante falar que, da forma que veio aqui no projeto, está falando que a área é exclusivamente residencial. Então, assim, pela redação atual, o que dá para entender é que é vedado qualquer uso que não seja residencial, né? Até algo, talvez, que a gente já começou a conversar aqui internamente, talvez uma restrição muito forte, que se você quiser fazer ali uma pousada, você não consegue fazer uma pousada porque não é uso residencial. Inclusive, quando que veio nos estudos aqui no anexo, na caracterização desse espaço, é um levantamento que teria interesse turístico também e tal, e fala também de fazer, olha, de você ter ali também você ter pousadas, você ter uma estrutura adequada ali, né? Então, assim, é uma área que não vai, em teoria, do jeito que está aqui, você não pode ter um restaurante, você não pode ter um comércio de proximidade, uma loja que venda produtos de limpeza de piscina, uma floricultura, você não pode ter nada nessa área da forma que está, né? E os lotes também, o projeto, ele está colocando aqui uma área mínima do lote de 700 metros quadrados, né? E uma testada mínima de 14 metros. Então, assim, dá para ver que é uma área bem restritiva também, né? Aí cabe aos vereadores, aí, a comunidade, a população discutir o mérito também, né, se são essas regras ali que interessa a ter nessa área, né? Mas, basicamente, é isso, da forma que está toda essa área oeste. Agora nós vamos para a área leste, né? Retomando aqui também, a área leste, então, ela pega essa parte aqui, é o que vai para a Cachoeira ali, né? Subindo ali para cima do Bragion, aqui é o Nogueiras, né? Então ela está pegando toda essa área aqui da cidade, né? E as regras que estão estipuladas para essa área, nós temos, é uma zona predominantemente residencial, né, destinada majoritariamente ao uso residencial, bem como com atividades comerciais compatíveis com o uso residencial. Então, aqui você já tem um uso misto propriamente dito, né? Você pode ter um comércio local, um salão de cabeleireiro, um açougue, um restaurante, você consegue um pet shop, né? Você não pode ter aqui atividades que gerem um incômodo muito grande, né? E depois a gente vai ver o que é atividade incômoda, né? Mas, em geral, assim, é uma área de expansão, já que você já tem esse uso misto ali, né? E os lotes aqui, o projeto ele está trazendo um lote com uma área mínima de 150 metros quadrados e uma testada, né, a área de frente do lote tem que ter no mínimo 7,5 metros, né?
Então, assim, é um lote relativamente pequeno, né? Lembrando que isso é um lote mínimo, o loteador pode colocar, assim, lotes maiores, obviamente, né? Importante falar também, né, que no Estatuto da Cidade, a Lei de Parcelamento do Solo, ela fala que nenhum lote terá menos do que 125 metros quadrados, né? Então, está um lote um pouquinho maior do que o mínimo que a legislação federal exige para esse caso. Agora, aqui também você admite que sejam feitos loteamentos de interesse social, né? Então, a gente teve, por exemplo, o CDHU ali, que era o Minha Casa Minha Vida, tal, aquilo é um loteamento de interesse social, normalmente é feito pelo poder público, né? Esses loteamentos você pode ter regras um pouquinho mais leves ali, porque você quer conseguir uma moradia de baixo custo, né? Então, aqui está colocando 125 metros quadrados para um loteamento de interesse social e 5 metros de frente. Então, assim, até pela lei de parcelamento do solo, nesse caso de interesse social, seria possível até ir menor do que isso. Mas o projeto está mantendo ali, olha, vamos manter um mínimo do que é para um loteamento comum da lei federal, a gente vai manter aqui para interesse social, né? E também, assim, aquele espaço ali, a interpretação, embora ele não fale nada ali, a interpretação que se poderia fazer, né, como ele silenciou para a Zona Oeste, que na Zona Oeste não seriam feitos os loteamentos de interesse social, que eles ficariam todos nessa Zona Leste 1. Né? E depois nós temos a Zona Leste 2, que poderia ser a Zona Sul, talvez seja até interessante a gente mudar essa nomenclatura para não dar confusão. Essa aqui vai ser a zona industrial do município, predominantemente industrial, né? Naquela área ali, nós já temos ali, aqui é mais ou menos ali o parque da cidade, ali, o Parque Linear, né? O Nini Costa ali. Atrás, nós já temos ali o aterro sanitário, tal, nós já temos ali, como que é uma área que já tem uma certa degradação ambiental, falou, então, olha, vamos concentrar aqui as atividades industriais, atividades logísticas, que geram ali algum incômodo, vamos concentrar nessa área aqui do município também, que já está mais perto da rodovia também, né? Então, aqui a preferência para essas atividades, mas ela admite área residencial, tanto que nós já temos 2 núcleos residenciais consolidados ali, que vão entrar na próxima zona, que é a zona da área de regularização fundiária, né? Mas é possível você ter ali o lote residencial, mas tirando esses lotes residenciais, o lote mínimo ali ele tem que ter 1.000 metros quadrados e 25 metros de frente. Então, assim, a ideia é mais que tenha ali galpões, que você tenha ali uma atividade industrial que foque nessa parte da cidade, né? Caso você aprove ali um loteamento novo de uso residencial, então as regras que estão aqui no projeto, que tem que ter 200 metros quadrados o lote mínimo e 5 de frente. E depois nós temos aqui as nossas zonas de especial interesse social, que são as áreas de regularização fundiária. Então, foram identificadas aqui no projeto, são 9 áreas. Todas essas áreas aqui, elas estão nessas áreas que estão sendo expandidas já, né, o perímetro urbano. Então, vai ser na Zona Oeste, na Zona Leste 1 e Leste 2. Nós temos 9 áreas ali que foi identificada, que já teve ali um loteamento regular, já está consolidado, já tem casas. E ali, essas áreas vai ser regularizadas, né? Irão ser regularizadas. Então, assim, essas áreas de especial interesse social, elas são para fins de regularização fundiária, também pode ter ali a implementação de habitações de interesse social, né? E só fica delimitado essas áreas como áreas de interesse social. Você saiu ali 5 metros fora dessa área, você já segue as regras da zona que se encontra ali, essas áreas, né? Então, a ideia também, a gente tem um problema muito grande de parcelamento irregular do solo, esses loteamentos, né, que a cidade cresceu de uma forma muito desordenada. Isso é crime, né? É crime mesmo de dar cadeia, está lá no Estatuto, na Lei de Parcelamento do Solo, loteamento irregular e tal. Mas foram coisas que foram sendo feitas ali, foram consolidadas também, a gente tem um número muito grande de habitações, né, que precisam ser regularizadas, né? Então, assim, são 9 áreas, como eu já disse, e daí as regras que vão ser aplicadas aqui, pode ter urbanização, regras especiais também, que é lá do REURB, né, que é a Lei Federal 13.465/2015. Então, assim, só para identificar quais áreas são, né, eu acho que o mapa aqui está pequeno para identificar, mas nós temos aqui 2 áreas
na zona oeste. Aqui nós temos 5 áreas já, que já temos uma ocupação aqui na zona leste 1, que é aquela predominantemente residencial, né? Então você já vê que essa área já está parcialmente urbanificada ali, né? Quase ali, eu diria uns 40% dessa área já foi urbanizada, né? E nós temos aqui 2 núcleos aqui na zona sul também, né? Até aí tem que ser feito ali um bom planejamento ali também, porque como seria uma área industrial também, como você isolar um pouco, o máximo do possível, essas habitações ali de questões de poluição, né? Então, assim, basicamente essas são as áreas então que estão sendo criadas. Estão sendo criadas essas 3 grandes novas áreas ali, com vocações diferentes, com regras diferentes, né? E daí o projeto de lei ele fala, olha, o que é uso permitido, que você está autorizado a fazer, você tem o uso permissível, que é aquilo que pode ser feito se tiver autorização, e aquilo que é uso vedado dentro daquela área, né? Então, uso permitido, vou fazer um loteamento residencial ali na Zona Leste 1, dentro das regras ali da área mínima, tal, tudo bem. Está dentro do zoneamento. É claro, você tem outras obrigatoriedades, outros requisitos ali a ser feito, né? Uso permissível, ele é aquele que a priori não pode ser, mas, né, dá para admitir. Então, assim, não está totalmente liberado, mas é possível permitir. Por exemplo, o loteamento residencial naquela área leste 2, na sul, né, em tese é admissível. Então, daí a pessoa vai trazer aqui, fazer, e a prefeitura vai ver se concorda ou não com aquele loteamento ali, né? E também o uso proibido é aquele que não cabe para aquela zona, não pode ser feito também, e você não vai conseguir mesmo com a autorização da Secretaria de Obras, não vai ser possível, né? Casos omissos também. Está sendo criado por esse projeto de lei uma Câmara Técnica de Uso e Ocupação do Solo. Então, assim, a gente vai entrar um pouquinho nessa Câmara, mas basicamente, né, vai ser um novo conselho, né, que, né, a gente tem vários conselhos municipais, que vai ter ali uma composição paritária entre representantes da sociedade civil e do poder público, e que vão decidir, por exemplo, essa atividade aqui é uma atividade incômoda, eu posso liberar essa atividade, por exemplo, naquela zona residencial, né, que é a leste 1, ali é para atividades comerciais não incômodas. Vai aparecer uma certa atividade comercial aí que fica na dúvida. Então, assim, quem que vai determinar se isso pode ou não ser aprovado ali, se vai causar muito incômodo ou não para a população local ali? Vai ser essa Câmara Técnica, né? Agora, da Câmara em si, ela é um órgão que faz parte da Secretaria Municipal de Obras, ela tem uma função consultiva e deliberativa, então ela, em tese, vai ser o órgão que vai elaborar esse planejamento futuramente, olha, o que a gente precisa mudar nesse zoneamento e tal, né? E também deliberativa de decidir esse tipo de conflitos do solo também ficaria para essa Câmara Técnica, né? A composição dela, nós temos o secretário de Obras e Projetos aqui do município, que ele atua como presidente. Daí, um representante da Procuradoria do município, né, que é a Procuradoria do Poder Executivo, e um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Então, esses seriam os membros do poder público. E do poder e da sociedade civil, ele fala aqui genericamente um representante da sociedade civil, né? Aqui tem outros 2, né, que é um representante das imobiliárias e empreendedores e um representante de entidades ligadas ao meio ambiente, né? Seria ali as ONGs que a gente tem que atuam aqui no município, na região também, em matéria ambiental, né? Uma crítica aqui, talvez, é que ficou muito aberto aqui, quem que seria esse representante da sociedade civil, né? Talvez faça mais sentido colocar aqui um representante dos arquitetos, engenheiros, urbanistas aqui, né, já que temos os empreendedores também, né, ter uma visão mais técnica ali. E essa Câmara Técnica aqui também, o projeto ele está criando a Câmara Técnica, está falando, essa é a composição. Uma coisa que a gente notou aqui, que talvez precisa ser melhorado um pouco, é que não está falando quem nomeia esses representantes, quais são os mandatos desses representantes. Então, vai ficar por 2 anos, né, esse representante, vai ficar por 1 ano, né, quais são essas regras ali também. Então, talvez precise aprimorar um pouco mais, né? Quem que é esse representante da sociedade civil, tal. Então, tudo isso ali talvez precise de uma atenção maior, né? Esse daqui tem uma limitação também, que como está criando um órgão do Poder Executivo, aí a iniciativa privativa é do prefeito. Então, nessa parte específica da lei, os vereadores também não podem sair eles criando ali, olha, vamos modificar toda essa composição e tal.
talvez é um assunto interessante levar isso para o prefeito também. Olha, prefeito, você quer especificar melhor esse órgão aqui, para lá na frente a gente não ter dificuldade na hora de montar esse órgão, dele funcionar. Também, assim, daí nós falamos das zonas, tal. Agora, o que é esse parâmetro de incomodidade, né? A gente fala, olha, atividades compatíveis ou não, né? E também ali tem umas regrinhas, fala, tráfego de veículos pesados, né? Que são os caminhões, tratores e assim por diante. Então, assim, quais são os critérios que vão ser utilizados ali para ver, olha, eu posso colocar essa atividade perto de uma zona residencial ou não, né? Ou não, essa daqui tem um grau muito grande de comodidade, tem que ser lá na zona leste 2, né? Então, assim, primeiro, ruído, né? Então, é uma atividade que gera muito barulho, muito ruído, já aumenta ali o padrão de incomodidade. Vibração, né? Aqui o projeto diz radiação, né, que basicamente pode ser tanto poluição luminosa, né, ou até uma poluição térmica, calor, né, então radiação luminosa, radiação térmica, né. Eu acho muito difícil a gente ter aqui outros tipos de radiação aqui, né, mas é claro, se tiver uma radiação de rádio muito forte também, em tese pode ser ali uma incomodidade a ser ali observada, né. Odores também, cheiros ruins, né? E também gases, vapores, material particulado, né? Então, vou fazer ali uma fábrica de imóveis, né? Vai causar barulho, pode, dependendo do maquinário, causar uma vibração dos imóveis vizinhos, posso ter um problema ali de serragem, né? De uma poeira fina ali que pode causar um incômodo. Então, esses são os 5 critérios que serão utilizados ali e a metodologia de como será feito isso, não fica na lei daí, que isso pode mudar com o tempo também, né? Então, a gente espera-se que o prefeito vai fazer um decreto regulamentando isso, ou que a Câmara Técnica ali vai dizer mais ou menos como que vai chegar nisso, vai dar uma pontuação e tal, e vai um pouco caso a caso também. É difícil falar, em teoria, qual que é o critério mais importante ali, né? Agora, essa regulamentação também pode ser feita de acordo com o horário, né? Então, eu posso permitir, por exemplo, vou permitir que você tenha ali um cheiro ruim e tal até determinada hora. Cheiro ruim não é um exemplo muito bom, né? Mas, sei lá, uma vibração e tal, então vou regulamentar um horário. É possível que o município também fale, olha, se você quer se instalar nesse local, tudo bem, mas vou colocar aqui algumas regras de horário também para reduzir o incômodo para a vizinhança, né? Outra coisa também é que, assim, embora essa lei ela autorize você ter uma atividade inconveniente ou com baixo potencial ali, não quer dizer que está liberado tudo. Então, assim, as outras regras do município ainda se aplicam, né? Por exemplo, o ruído, nós temos aqui a lei do silêncio. Ela tem que ser respeitada na cidade inteira, não importa a área. Então, não é porque você está lá na zona sul, né, que eu vou dizer ali, a leste 2, que você pode ter uma atividade que gere um maior grau de incomodidade ali para a população, você também não pode sair ali fazendo o que bem entender, né? Então, assim, tem essas regras. A gente tem, por exemplo, agora a lei de lixo também, ela traz algumas regras ali de posturas municipais. Por exemplo, ela veda cheiro ruim também, que gera um incômodo relevante para o vizinho e tal. Então, assim, essas regras específicas, elas continuam valendo, né? Aqui é só mais ou menos para onde que a gente vai colocar dentro do território municipal esse tipo de atividade. Também, assim, tem um artigo lá que fala, olha, é possível você regulamentar o tráfego de veículos privados em determinadas zonas, que você limite ali, e em determinados horários também, né? Aqui, talvez uma crítica, talvez o projeto foi rigoroso demais, é que ele exige lei específica. Então, da forma que está aqui, em tese, precisaria fazer uma lei para proibir, olha, caminhão não pode passar ali naquele local a partir das 10 horas da noite, por exemplo, né? Talvez não seja interessante deixar para a lei isso daí, talvez seja interessante a gente já colocar isso para o Poder Executivo poder regulamentar isso, né? Assim como que a lei não fica regulamentando que rua é uma rua de mão única, de mão dupla, não fica regulamentando os limites de velocidade que a gente tem em cada ponto do território, também talvez não seja interessante a gente exigir uma lei específica para você poder limitar ali o acesso de caminhões, de veículos pesados ali nessas zonas, né, em determinados horários. Daí, assim, a gente já encaminhando mais para o final aqui do projeto, a gente entra com a parte de multas, né? Essas multas, elas estão fixadas em unidade fiscal do município.
Uma unidade fiscal do município aqui equivale a 5 unidades fiscais do Estado, né? O que é essa unidade fiscal? Ela nada mais é do que um valor que o governo do Estado de São Paulo tem, que ele corrige anualmente de acordo com a inflação. Então, às vezes, você faz uma lei, você põe um valor aqui X, e esse valor acaba ficando atualizado, e você tem que ir fazendo leis para atualizar aquele valor. Por isso, a gente usa a unidade fiscal, né? Então, é um valor em janeiro, ali, finalzinho de dezembro, o Tribunal de Justiça ali já anuncia, né? Eu acredito que a Secretaria de Fazenda do Estado, né? Eles anunciam qual que é o novo valor ali da unidade fiscal do Estado de São Paulo, e a unidade fiscal do município ela vale 5 UFESPs, né? E então, assim, a lei fala, se você infringir os dispositivos dessa lei, a multa mínima seria de 50 UFESPs e a máxima de 50 unidades fiscais do município e a máxima de 500, né? Essa é uma multa bem pesada, né? A gente está falando aqui de uma multa mínima de R$ 8.840 e uma multa máxima de R$ 88.400. É claro, essa lei ela tem ali coisas que são graves. Você fazer um loteamento irregular, fora do que a lei de zoneamento permite e tal, e essas são infrações muito graves, né? Você instalar uma indústria que vai poluir um local onde não pode, justifica uma multa pesada, né? Uma crítica que ficou um pouco aberta, falar, você feriu os dispositivos dessa lei, a multa mínima já seria esse valor aqui, hoje em R$ 8.840, né? Então, talvez uma crítica que possa se fazer, né, nós temos lá a vedação de um caminhão passar numa determinada zona, num determinado horário, né? A multa mínima, nesse caso, já seria o 8.840? Eu acredito que não, né? Então, talvez tenha que ser trabalhado melhor essas multas, quais dispositivos que geram essa multa tão alta, né? Então, em outros casos ali. Mas, além de multa, né, nós temos aqui também, essa multa, em caso de reincidência, ela pode ser aplicada em dobro também. Interdição de atividade, então você começa ali uma atividade comercial ali que em tese não geraria muito incômodo, mas você muda a atividade, você começa a fazer ali um barulho enorme, né? Então você tem ali uma mecânica, você começa a instalar som de carro e fica aquele barulho o dia inteiro. Aí pode ser a interdição da atividade, né? Também cassação, cancelamento de licenças ou projetos aprovados, né? Então, caso ali a pessoa comece a desvirtuar ali também, a prefeitura pode cassar ali também, retirar aquele projeto, né? O embargo de canteiros de obras, então se o canteiro de obras está irregular também, a prefeitura vai falar e vai embargar a obra, né? Nada muito fora do normal aqui também. A apreensão de máquinas e equipamentos usados na obra também é uma possível penalidade que pode ser aplicada. E também demolição de edificações irregulares, né? Também passa a ser uma sanção que pode ser aplicada aqui. Lembrando que isso daqui é da lei em diante, tá? Então, assim, quando a gente fala demolição de edificações irregulares, tal, a lei ela não pode retroagir para fatos antes da própria lei, né? Então, assim, isso daqui se você foi lá, já tem essa lei de zonamento, você desrespeitou, você fez ali, você instalou uma indústria num local que não pode de forma alguma ter indústria ali, que é uma área ambiental, tal, pode ser demolida também, né? É claro, tem todo um processo, tal, mas é uma penalidade possível. Então, assim, esse projeto aqui, ele tem vários outros pontos, né? Mas eu acho que se a gente entrar muitos em detalhes aqui, a gente vai perder o foco do principal. Eu acho que não é o interesse hoje dessa noite, né? Eu acho que o povo está mais interessado mesmo na questão do zoneamento, da expansão do território, né? Então, assim, novamente, esse projeto aqui, ele está disponível no site da Câmara Municipal. Eu acredito que ele está, para quem acompanha a gente no YouTube, deve estar o link ali na descrição, né? Se não tiver, depois eu acho que ele será colocado, mas também pode pedir aqui para a Câmara Municipal, a gente envia esse arquivo em PDF ali, os anexos, todo o projeto. Qualquer pessoa pode vir aqui e falar, olha, eu quero dar uma olhada no projeto, tal, nos anexos, tudo que tem aqui é público, tá? E também, assim, os vereadores, eles também estão à disposição da população ali para sugestões, para esclarecimentos, né? Mas, basicamente, é isso também. Fico à disposição ali para responder eventual dúvida, eventual crítica, né? E é isso. Obrigado. Consigo a presença da nova vereadora Geise, presidente da Câmara. Vamos deixar agora a palavra
aberta primeiramente aos vereadores. Algum vereador deseja se manifestar sobre a explanação? Nosso procurador. Com a palavra, a nova vereadora Silvana Forel. Bom, boa noite a todos, senhora presidenta, os colegas, vereadores, público aqui presente e os internautas que nos assistem. Quando a gente vê a explanação do procurador, parece realmente um projeto de regulamentação de uma cidade, que a princípio, para quem está escutando, parece interessante regulamentar, né, e determinar as zonas e determinar uma série de fatores em termos de organização de cidade. Porém, nós como vereadores, eu falo principalmente por mim, a gente sabe que não existe uma fiscalização eficiente no nosso município, né? Começo por aí. Então, acreditando que deva-se ter regras na cidade, mas com altíssima rigorosidade na fiscalização, para a organização da própria cidade. Com relação à expansão, eu não concordo, pois hoje não temos nem compensação e nem contrapartida. As regulamentações devem acontecer, mas será que terá uma forma de fiscalizar? Como direcionar o que já é existente para as zonas pré-fixadas? Se existe, então, essa ideia da lei, e a partir dela que vai regularizar o que já é existente, eu não vejo eficiência em termos de segurar um desenvolvimento, né? Eu acho que o que já existe tem que ser estruturado da forma que a gente não dá conta nem do que já tem. O Condema, por exemplo, nunca foi deliberativo no nosso município. Nunca se exigiu a compensação desses loteamentos. O desequilíbrio já está acontecendo, principalmente pós-pandemia, onde muitas pessoas vieram morar em Joanópolis. Zeladoria, por exemplo, é um grande problema no nosso município. A questão do REURB, da cidade legal, a princípio dá uma característica de que, tudo bem, vamos organizar a cidade, mas no fundo a gente sabe que estão passando por diversas questões importantíssimas para realmente a regulamentação de uma cidade que cresce de forma ordenada. As questões de saúde pública, o lixo, a vaga nas escolas, a falta de água, que nesse mês, dentro desse mês, a gente teve 2 racionamentos. Eu vou deixar essas questões para a gente poder discutir. Não vou falar mais. Como eu estou explicitando, eu não sou a favor da expansão do perímetro urbano, porque a gente não está dando conta nem do que já existe. E se a gente liberar, a gente não vai fiscalizar porcaria nenhuma. Fica aqui a minha indignação. Obrigada. Consigo na presença também do novo vereador Tucurinha. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, novo vereador Wellington Cunha. Bom, boa noite a todos. Ao procurador Pive, agradeço a explanação. Foi muito, acho que ficou bem claro. Pessoal, como todos que acompanham aqui sabem que eu sempre falo do plano diretor, tanto que fui autor da lei que limita a verticalização aqui da nossa cidade, da construção de prédios, até a promulgação do plano diretor. E esse é um processo muito delicado, sem dúvidas. Hoje a gente está falando de alterar o perímetro urbano, alterar as características urbanísticas da nossa cidade. Então, é um tema bem complexo. Até na semana passada, eu estava falando isso na última audiência, conversando com o vereador Fernando.
Essa lei, após aprovada, não tem como voltar atrás. Essa é a verdade. Não é uma lei que dá para ser alterada a qualquer tempo. Então, a partir disso, a gente vai ter um novo desenho urbanístico em Joanópolis. Então, a gente tem que pensar com muito carinho. Hoje, essa audiência, a finalidade das audiências públicas, são sempre para a gente debater, ouvir opiniões técnicas, opiniões da população, porque, como vocês sabem, nós aqui não somos técnicos de todas as áreas. Temos áreas aqui que dominamos, cada um domina uma área específica, mas não são de todas. E também a nossa opinião jamais vai ser absoluta. Isso é fato. Não só dentro dessa lei, como qualquer outra lei que a gente venha debater aqui nesse plenário. Diversos pontos, só retomando, perdão, hoje não haverá votação, deixar bem claro, até para quem está assistindo, as pessoas às vezes não entendem como funciona muito os trâmites do processo legislativo. Hoje é a primeira audiência pública para deliberarmos esse plano. Trazemos ideias, a gente debater, está correto, podemos alterar aqui, sou 100% contra ou 100% favorável, vamos fazer uma emenda em cima disso, em cima daquilo. Então, vamos falar sobre alguns pontos. A Silvana atentou-se a alguns pontos bastante importantes, que é a questão de saúde pública, educação, mobilidade, dos loteamentos irregulares. Diversos pontos que a gente tem que colocar numa balança dos pontos positivos e os pontos negativos. A verdade é que o crescimento desordenado do município não para. Ano a ano ele só aumenta. Isso é um fato. E a gente sabe que o crescimento desordenado causa o quê? Um prejuízo imenso para o município, porque aumenta os serviços e não tem arrecadação. Isso é fato. Então, vamos colocar numa balança. O que seria mais viável? Um loteamento regular ou um irregular? Quais são as despesas que um gera e qual a receita que o outro cria? São 2 pontos. Então, eu estou tentando trazer aqui nessas últimas semanas, de verdade, estou estudando muito sobre o tema, é um tema bem complexo. Passei o final de semana todo debruçado em cima dessa lei. É complexo de verdade. Se vocês verem a lei, um leigo que vai estar aqui ao norte indica, vai ter... Cara, é bem complexo. Tem que parar, debruçar nela mesmo aqui e ler diversas vezes, porque tem que ser bem técnico na área para entender essas nomenclaturas. Mas sobre saúde pública. Hoje, a gente tem uma saúde pública, eu acredito que razoável. Essa é a verdade. Vai aumentar a demanda? Com certeza. Mas vamos aumentar a demanda de certos públicos. A gente tem que pensar sempre assim também. A gente tem que lembrar que nessas áreas... Única luzinha aqui. Todas essas áreas de expansão que vieram aqui em cima, muitas das pessoas nem utilizam da cidade, essa é a verdade. Não utiliza da saúde, não utiliza da educação, não utiliza de nada. O máximo vai no supermercado. Então, vamos colocar numa balança. Vão todo mundo utilizar a saúde pública? Vão todos utilizar a educação? É importante pensar nisso. E pensar no quê? Em toda essa nova área, quanto será a nova arrecadação e a contrapartida para o município para que faça investimentos também na educação, na saúde, na infraestrutura e tudo que é necessário. O que é interessante, por exemplo, até explanei aqui numa outra sessão, numa sessão mesmo de Câmara, sobre investimentos feitos em loteamentos irregulares, que eu sempre declarei aqui que eu sou contra. Eu sou contra que faça investimentos em loteamentos irregulares. Por quê? Porque tira a condição de levar esse investimento para quem de fato paga imposto. E está errado. Ao meu ver, isso vai estar sempre errado. Eu não acredito nisso. E como é feito nessas áreas? A responsabilidade é do loteador. Ele vai ter que entregar uma área construída, vai ter que entregar 100% pronta para o uso, para a venda. Senão não vai ser autorizado. Isso é um ponto importante também. Vamos lá. Sobre a mobilidade. Esse é um ponto que até vou fazer uns adendos ali na frente. Deixa eu até entrar na lei aqui de fato. Vamos falar sobre regiões já. Mais fácil, deixa eu ver que eu marquei aqui. Bom, o artigo 18 do projeto fala sobre a zona oeste. Qual seria a zona oeste? Toda essa área azul. Então, nessa área azul, está destinada exclusivamente residencial com interesse turístico, de paisagem e meio ambiente. Legal, maravilhoso, é lindo na teoria, mas só quem comprou um terreno aqui vai ter que andar 5 quilômetros para comprar um pão. Não faz sentido. Ao meu ver, não faz sentido nenhum. Se a gente está pensando em desafogar o trânsito, aqui, o tumulto do centro, a gente vai mandar todo mundo para o centro para comprar um pão? Não faz sentido para mim.
De verdade. E isso, para mim, é um ponto que até se tiver alguém que pense de uma outra forma, eu queria ouvir a opinião, só que, para mim, essa área tem que ter também espaços comerciais. Porque o que vai acontecer? Automaticamente será descentralizado esse tumulto do centro e será, em todos os polos, terão pontos comerciais. Então, para mim, faz muito mais sentido ter uma área comercial e um uso de espaço, eu acredito eu, que menor. 700 metros, gente, não sei vocês, mas eu não conseguia construir, vou conseguir construir 700 metros tão cedo. É muito terreno. Igual 1000 metros, é muito terreno. É uma área gigantesca. Então, quando a gente fala de 700 metros, é bonito. Ô, louco. É bonito falar de 700 metros, um terreno fantástico. Mas para manter isso, gente, eu não sei. Então, eu estou falando dos prós e contras, gente. Eu não estou falando que eu sou contra, sou favorável. Eu gostaria de trazer esses pontos aqui. Eu acredito, ao meu ver, que nessa área a gente deveria, se for aprovado mesmo esse projeto, ou se for alterado ele, colocar uma área aqui de 500 metros e autorizar o uso comercial limitado. Eu acho que a gente pode fazer dentro dessa lei. Limitar também o uso comercial. Mas ter um uso comercial se for aprovado nesse formato. Bom, no segundo ponto, que é o ponto leste, que é o artigo 19, ponto leste, que vai ser essa parte verde aqui. Que vai pegar os Nogueira, tudo onde vai sair lá no Gigante, meu Deus, no Cachoeira, estou errando o ponto turístico. Essa é uma área, acredito eu, de suma importância também. O porquê? Outro dia eu vi uma pessoa falando uma palavra, e eu não vou reproduzir aqui, mas foi bem preconceituosa quando falou dessa região. E, gente, essa é uma lei que, ao meu ver, está gerando um certo equilíbrio. Quem tem condição de comprar 500, 700, 1000 metros, vai para lá. Quem não tem condições, quer comprar 200 metros, vai para o outro lado. Simples assim. Você não quer conviver de um lado, vai para o outro. Está criando essa possibilidade. Então, o que eu vejo só, na minha opinião, como o Pive até explanou, 150 metros eu acho que é muito pouco. É um terreno também muito pequeno. Eu acredito que nessa área a gente poderia aumentar para 200 metros e também limitar a área comercial, a partir de 300 metros. Eu acho que começaria a ser um pouquinho mais justo, a gente criar umas regrinhas. Isso eu acho que seria importante. É só sugestões, sabe, tá, gente? Isso foi o que eu, advogado, leigo na matéria, andei estudando aqui e achei bem interessante fazer. Nesse ponto aqui, que é da área industrial, eu fiquei pensando, o que é indústria em Joanópolis? Indústria, para mim, é uma fábrica de costura com 4 pessoas trabalhando dentro. Eu vou comprar um terreno de 1000 metros para colocar 4 costureiras? Sabe? Eu não sei. Para mim, aqui seria uma maneira de desafogar o trânsito de caminhões de Joanópolis. E migrar todas as serrarias para essa área. Isso seria um sonho. Todos os veículos sairiam daqui e iriam direto para Serras e Águas. Gente, isso seria fantástico. Mas nenhum dono de serraria vai comprar. O Miltinho vai. Mas nenhum dono de serraria vai comprar um terreno aqui com 1000 metros, gente, para colocar 2 serras ali. Não tem como, gente. Foge completamente da realidade. Mas isso seria uma maneira, eu acho que fantástica. Porque hoje as serrarias estão por toda a parte e tem que atravessar a cidade toda. A gente viu o acidente que aconteceu agora há pouco tempo atrás, aqui na frente da casa da Rose, professora Rose. Gente, graças a Deus que não morreu ninguém ali. E se a gente tirar isso, jogar tudo para essa área e fazer com que eles só atravessem esse perímetro, que logo, logo vai sair uma rodovia por aqui e vai direto para a rodovia, ou para Piracaia, ou para Bragança. Eu acho que seria uma área, um projeto bastante interessante. Mas 1000 metros, eu queria entender o porquê dos 1000 metros. Hoje seria importante, a gente estava falando aqui do Ronaldo aqui presente, né? O secretário até fica convidado para estar presente aqui, senão vai ser convocado, para tirar essa dúvida. Por que 1000 metros? É o adequado, precisa, sei lá, é regra da CETESB, por exemplo. Não pode ter uma indústria menos de 1000 metros. Não sei, eu não sei. Mas, para mim, 1000 metros, para uma indústria de Joanópolis, é muita coisa. Eu acho que é um perímetro muito grande. Mas, num total, gente, eu acho que esse é o principal ponto que eu queria tocar aqui hoje. De verdade, eu estou lendo o projeto na íntegra, inteirinho. Estou tentando, dia após dia, entender mais, trazer algumas opiniões para ele. Deixa eu ir até para a área aqui. Cadê? Pessoal, das zonas especiais, que são basicamente de regularização fundiária.
Eu já tentei por diversas vezes trazer aqui, trouxe empresas, sugestões aqui para o prefeito para a gente trabalhar em cima do REURB aqui na cidade. Desde a promulgação da Lei 467, ela traz a possibilidade da regularização fundiária, principalmente para loteamentos já consolidados. E por que não é feito? Piracaia está voando, Vargem, quando eu dou exemplo de Vargem eu fico chateado, Vargem está voando nisso, gente. Vargem, que era uma cidade estagnada no tempo, está regularizando todos os loteamentos irregulares. Por que a gente não anda no básico? Eu não consigo entender. E isso essa vai ser uma oportunidade fantástica para a regularização. E é muito importante a regularização. Com a regularização, automaticamente aumentará a arrecadação de um ambiente que já está causando prejuízo. Se é um ambiente que não produz, se paga menos do que produz, vamos supor, a casa, o IPTU seria avaliado ela, sei lá, em R$500, a casa paga 50. Então, ela está dando prejuízo. Então, com a regularização, a gente conseguirá aumentar a receita do município e, automaticamente, produzir mais serviços e atender a necessidade da população. Então, eu não vejo o porquê não atender essas áreas. Isso eu falo não só dessa lei, isso eu sempre bati nessa tecla, a gente precisa fazer a regularização no município. Precisamos urgente. E também, é lógico, tem um ponto que a Silvana bateu, e esse ponto é o que pega a gente sempre. A questão da fiscalização. A culpa aqui, muitas das vezes, eu não culpo nem o loteador que faz o loteamento irregular. Eu culpo mais a prefeitura por autorizar, ou melhor, fingir que nada está acontecendo. Núcleos irregulares nascem todos os dias em Joanópolis. Sabe, me entristece isso daí. Você vê lugares aqui tão lindos, que é tão fantástico lugar, e você fala, cara, não dá para ir naquela região mais. Aquela região está feia. E continua, e vai continuar sendo feia. Mas por que isso acontece? E isso acontece, lógico, todos têm culpa. Quem compra o lote irregular, quem pica lote irregular, todo mundo está errado. Mas principalmente a prefeitura por não fiscalizar. Mas como que a gente vai fiscalizar com 2 fiscais? Que tomam conta, fiscaliza tudo, desde alimento vencido até loteamento irregular. Cara, não tem como, foge da realidade. Como que a gente vai falar, por exemplo, o PIV trouxe um ponto bastante interessante, até que foi minha lei, a lei do silêncio aqui na cidade. É uma lei que eu fiz no meu primeiro ano. Se vocês conhecerem uma pessoa que foi multada aqui, vocês me falam, que eu não conheço. Nunca colocaram a lei em efetividade. Nunca. Compraram, eu esqueci o nome daquele aparelhinho para medir o som, e nunca foi usado. Pelo menos eu não sei. Se foi usado, eu já ouvi. Lógico, não vou tirar o mérito aqui, até agradecer a Márcia, agradecer todo o pessoal dos fiscais. Já foram por diversas vezes em chácaras, já foram em casa de campo. Vocês podem ver, nesses últimos anos, diminuiu muito as festas clandestinas. E isso é fato. Acabou bastante, porque eles vão, intensificam, mas não conseguem multar. Então, a gente precisa... Esse é um exemplo, que nós não temos braços para tudo isso. Precisamos aumentar a fiscalização. Se não aumentar a fiscalização, acontecerá o quê? Automaticamente, esses núcleos aqui vão consolidados, regulados, todo mundo vai estar com o seu documento em dia da casa. O sonho da casa própria de fato. E os outros que estão nascendo? A gente está vendo o que está acontecendo em volta, eu poderia citar 1000 exemplos aqui. Por que nasceu aquela casa? Gente, não é possível que numa cidade igual a Joanópolis, o cara entra com a máquina, pica todo aquele pasto, começa a construir, e ninguém vê. Sabe, não faz sentido isso daí, a prefeitura falar, eu não vi, é tanta coisa. Não, desculpa, não tem como não ver. Uma casa não sai da noite para o dia, só se for uma barraca, se for uma tenda, jogou a tenda, beleza, uma casa não sai da noite para o dia. A água não é ligada da noite para o dia, a energia não é ligada da noite para o dia, então precisa de uma fiscalização assídua. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Esse tipo de projeto vai se tornar um projeto comum. Vai ser um projeto para corrigir erros da prefeitura. E isso não pode acontecer. Mas o que a gente tem que lembrar é que esses erros não são dessa gestão, não são da gestão passada, não são da retrasada. São de todas as gestões que já passaram. Porque esses estão consolidados. Os novos são a culpa de quem está no governo agora ou gestão passada e vice-versa. Os consolidados não. A gente tem que jogar a culpa para quem de fato é. Então o problema já existe. Temos que resolver esse problema e não deixar que esse problema volte a acarretar novos problemas, na verdade, como esse. Bom, pessoal,
Foi alguns pontos que eu quis trazer, não vou me estender muito, porque, de verdade, se for para debater ponto a ponto dessa lei, a gente vai longe. Eu acho que eu bati um pouco no ponto que é mais importante, eu acho que esse é o ponto mais crucial aqui, caso a lei venha a ser aprovada mesmo, trabalhar numa emenda em cima disso aqui, melhorar um pouco essa questão dessa área, ver essa questão de uso comercial, pensar um pouco na questão do plano de locomoção aqui da cidade, de mobilidade, perdão. Eu vejo que hoje o município está um pouco mais animado em regulamentar as coisas. Por exemplo, agora o Daniel está fazendo um plano diretor de turismo aqui. É algo inovador no município, bem bacana. Eu peço para Deus que o próximo plano seja um plano diretor. Tem a necessidade há muito tempo. E a gente precisa regular. Mas a gente também tem que, como eu falei desde o início, colocar numa balança o que precisa ser feito, o que não pode ser feito, mas a gente não tem também o direito de impedir o progresso. Na verdade, o progresso vai vir inevitavelmente. De qualquer maneira, o progresso vai chegar na cidade. O que a gente precisa fazer é regulamentar o progresso da melhor forma possível. Bom, por enquanto é isso, gente. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, novo vereador Tucurinha. Boa noite a todos. Pive, nosso procurador, obrigado pela explanação, o público que nos assiste. Tenho poucas palavras só a dizer, não tenho tanta técnica para digerir esse projeto e explicar mais perfeitamente, mas uma coisa só a gente fala, né? O irregular já existe. E eu não que a gente vai dizer que a gente não vai aprovar, tem muitas coisas ainda a ser definidas, algumas emendas a ser complementadas, mas a gente não tentar regularizar os que vêm hoje, os irregulares continuarão existindo. Porque, como até o nobre vereador Wellington falou, né, a fiscalização por parte da prefeitura hoje não dá conta. Então, é mais fácil a gente ter um consenso de todos os interessados e a gente tentar regularizar os que vêm para frente aí. A gente sabe as demandas do município, saúde, educação, que vai aumentando a expansão e os novos moradores. A gente sabe que automaticamente a cidade vai crescer. Então, é melhor a gente envolver todos de interesse, os loteadores que vêm com contrapartida, e, ao meu ver, regularizar hoje esses novos que vêm por aí. Por enquanto é só aqui. Obrigado. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, a nova vereadora Geisa. Boa noite a todos, público presente, ao público que nos assiste. Bom, gente, também vou ser breve aqui. Bom, o projeto em si, na parte no que condiz sobre as regulamentações, em relação a multas, enfim, é um projeto muito bom. Realmente, o nosso município, ele precisa, como eu posso dizer aqui, a gente precisa botar em ordem o nosso município. Muitas coisas estão erradas, porque vem de muito tempo errado, não só nessa gestão, não na gestão anterior, mas de gestões, de muitas gestões que já passaram por aqui. Em relação à expansão urbana, o ideal, né, seria realmente a confecção de um plano diretor. Até na nossa lei orgânica, em 2025, o próximo prefeito, seguindo a lei orgânica, ele vai ter a obrigatoriedade de confeccionar esse plano diretor. Porém, nós temos a reserva do possível. Será que o município terá orçamento no ano que vem para dar início nesse plano diretor? E caso não tenha orçamento para ser dado início nesse plano, nós vamos ficar à mercê de loteamentos irregulares, crescendo de forma desordenada no nosso município. Então, é melhor, é uma opinião, tá? O que eu estou falando aqui agora, nós vamos fazer emendas nesse projeto, caso esse projeto tenha a pretensão de ser aprovado por nós. É um projeto que vai precisar ser feito muitas emendas nele, para que ele fique mais adequado, mas é melhor que a gente realmente regulamente essas áreas que vão ser receber esses empreendimentos, essa área de expansão urbana, do que
a gente tenha no nosso município loteamentos aí vindo de forma desordenada, loteamentos irregulares. Então, acho que é isso, né? Então, como eu disse, a gente vai ter que fazer diversas emendas para esse projeto, para que ele fique um pouco mais redondo, mas é um projeto que a gente não pode ser descartado, que talvez ele seja aí um mini plano diretor, enquanto realmente o plano diretor não venha para o nosso município. Então é isso, pessoal, a gente vai estar aqui para responder as explanações. É um projeto, como eu disse, enfatizo novamente, que carece de emendas, para a gente deixar ele redondo, mas é um projeto muito bom no que compete a gente fiscalizar. Por mais que não tenha fiscalização na prefeitura, uma equipe maior para fiscalizar, todos os empreendimentos que passarem por essa área de expansão urbana, necessariamente, eles vão ter que passar pela prefeitura. Então, a prefeitura vai ter que fiscalizar. E se a gente deixar da forma que está, Joanópolis vai acabar perdendo suas belezas naturais por conta desses loteamentos irregulares que vêm crescendo aí. Então é isso. Obrigada, pessoal. Mais algum vereador deseja se manifestar? Novo vereador Wellington. Até uma opinião, perdão a gente está falando novamente, mas uma opinião que eu tinha sugerido, pensado e esqueci de me manifestar. Nessa área industrial, a gente poderia pensar numa maneira de criar um incentivo fiscal até, para que as empresas migrem para lá. Empresas do município, já consolidadas do município, pegar, por exemplo, voltando no problema das serrarias. Todo mundo critica as serrarias. Então, vamos dar uma oportunidade deles terem um lugarzinho próprio? Vamos criar um incentivo fiscal só para eles. Para quem é do município, já está consolidado, sei lá, tem um CNPJ aqui há tanto tempo, faz jus a esse benefício. Então, a gente migra esse pessoal para cá e outro problema que a gente já consegue solucionar. Cria, na verdade, solução de diversos problemas e traz a oportunidade dessas pessoas também terem o seu lugar próprio, porque hoje em dia a maioria arrendam, né, o espaço. Então, com esse incentivo, até criar alguma maneira, mas é uma sugestão até para a gente fazer aqui uma emenda do projeto. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o novo vereador, professor Luiz. Boa noite a todos, nobre presidente, nobres vereadores, público aqui presente, público que nos acompanha. Obviamente que esse debate é extremamente importante, né? Eu confesso que sou leigo no assunto, mas a gente está estudando, ouvindo, né? E seria muito importante pessoas técnicas, né, virem trazer suas opiniões. Pela primeira vez a gente está vendo, né, que há a intenção de regularizar. Isso é muito importante, mas como disse a nobre vereadora Geisa, e aí eu vou pegar a fala dos nobres vereadores, o plano diretor é de extrema importância, porque eu acredito que ele é que vai regulamentar todas essas mudanças, para outros projetos que poderão vir. Mas esse projeto, ele traz, né, o Wellington falou muito bem, a gente tem muitos problemas aqui em relação aos caminhões que obrigatoriamente precisam passar no centro da cidade, passar aqui na porta da prefeitura, da Câmara. Então seria uma ideia muito, né, é uma ideia muito interessante levar, né, esse núcleo de serrarias, por exemplo, para que nós economizaríamos, por exemplo, na questão principalmente do que mais se cobra dos vereadores aqui, que é a questão das estradas, né? A dificuldade que essas serrarias longe. Mas também não podemos deixar, né, de olhar para o lado que a nobre vereadora Silvana falou. Vai aumentar, sim, né, o fluxo de pessoas. Nós vamos ter mais dificuldade na questão aí do lixo, né, que é um tema bastante discutido aqui, complicado, né, para todos nós, mas eu acredito que é um passo, né, que a gente precisa, e aí eu conto com a colaboração das pessoas que entendem para nos explicar, né, alguns detalhes, né, eu estava conversando com o Paulo antes de começar a sessão, para que a gente possa entender o que a gente precisa fazer, né, para que esse projeto ele seja aprovado, ou, né, quais as mudanças, né, ou modificações que a gente precisa fazer para que a gente também não evite que o progresso, né, ele está aí. A gente vai precisar mexer em alguma coisa. Mas nós temos que pensar na saúde, temos que pensar no trânsito, né, o que mais cobram da gente
essa dificuldade que tem dentro da cidade de locomoção. Então, a gente convida as pessoas aí, né, acho que vai ser o próximo convite, para ajudar a gente a debater, a entender de fato esse projeto. Obrigado. Nós temos uma pergunta que nos foi enviada. Nossa. Então vamos abrir. Antes nós vamos abrir a palavra ao público presente. Alguns presentes gostariam de se manifestar? Por favor, fique à vontade na tribuna. Com a palavra, o senhor Marcelo. Alô? Alô? Boa noite, meu nome é Marcelo Império Grilo, eu sou morador de Joanópolis, frequentador aqui há mais de 30 anos e morador há 5. Eu sou representante da sociedade civil no CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é um órgão consultivo e deliberativo em relação a questões ligadas ao meio ambiente. Esse plano já tinha sido apresentado aqui na Câmara, não como audiência pública, mas como uma apresentação, e posteriormente ele foi apresentado especificamente ao CONDEMA e nós rejeitamos o plano. E eu vou explicar as razões. Primeiramente, primeiro eu vou falar do plano e depois eu vou falar de um âmbito mais geral, o porquê que ele nem deveria existir na nossa concepção. O primeiro plano foi apresentado, aquela área azul, que seria a área oeste, era menor do que está agora. Ela cresceu da primeira apresentação para agora. A argumentação que foi dada para a existência desse plano, e que todos vocês levantaram, e que é super pertinente, é a necessidade de regularizar ocupações que estão já consolidadas e que estão ferindo a lei atual. Porém, se vocês repararem no mapa anterior que foi colocado ali, essa zona oeste, por exemplo, ela tem apenas um núcleo que apresenta esse problema. Nós não vemos nenhuma lógica para que essa zona oeste faça parte de um plano de regularização, porque não tem mais nada irregular ali. Ah, sim. Como que... Ah, perfeito. Aí não está mostrando, tem um slide anterior que mostrava as áreas, é mais ou menos por aqui. Você pode voltar um slide onde mostra as áreas a serem regularizadas? Ah, eu mesmo faço? É mais para frente? Aí. Então, ó. Esta área aqui, que é a zona oeste que foi colocada. Repara que existe esta área aqui que necessita regularização. Este espaço inteiro aqui, atualmente, é praticamente uma zona rural. Nessa zona rural, atualmente, a legislação vigente é que os condomínios que são regularizados têm lotes mínimos de 1.000 metros. E os parcelamentos, eles têm uma legislação que diz uma densidade máxima de ocupação. A mesma coisa, aqui, inclusive, aqui não está mostrando no mapa, mas a represa deve estar logo aqui, que é regida por outras leis. Então, nesta zona aqui, ela é um jabuti, ela não tem nada a ver com a regularização, etc., exceto este pedacinho aqui. E essa área de 700 metros, que o vereador Wellington até considerou muita, na verdade, ela é uma redução do que já existe aqui, que é de 1.000 metros. Né? Então, e não tem por que ela fazer parte. A justificativa, eu acho super válido a gente ver qual é a intenção da lei, mas ver que isto não contribui para a lei. Esta área aqui, sim. Aqui há várias áreas que são de interesse e faria sentido ter a lei se concentrar exatamente nesta área aqui. E essa área industrial, que foi colocada industrialmente, entra agora naquele segundo ponto que eu falei para vocês, que qual é o propósito da lei? Na verdade, já foi levantado aqui. Isto tudo aqui
deveria fazer parte de um plano diretor. E o plano diretor não é uma coisa que todo mundo fala, é um absurdo, não dá para fazer, é muito caro. Não é. É possível fazer plano diretor com menos recursos do que se imagina e com pessoas técnicas. Vários dos nobres vereadores aqui presentes falam, eu não sou técnico na área, mas, eu não sou técnico na área, mas... Então, em vez de ter um plano que veio do executivo, pensado por 1, 2, 3 pessoas, e que vocês não têm condições de avaliar, porque vocês não são técnicos da área, deveria ter um plano diretor feito por pessoas técnicas da área, por paisagistas, urbanistas, engenheiros, arquitetos, etc., engenheiros ambientais, etc., que pudessem dar mais detalhes de como resolver todos esses problemas. Agora, a gente tem que pensar que o que está sendo proposto aqui, e é nobre, é regularizar essa área. Então, a gente tem que pensar como regularizar essas áreas com planos de REURB, ou de lei cidade legal, alguma coisa assim, mas não isso. Isso aqui são coisas diferentes, né? Outra coisa que é muito importante, se você está trazendo uma expansão urbana para toda essa área aqui, o que vai, como para justificar uma fiscalização, já existem leis que regem aqui. Como eu falei, o lote mínimo aqui é 1.000 metros em algum lugar, isso se for loteamento. E se for parcelamento de gleba, é mais ainda, dá 2, 3 mil, porque isso é uma área rural. Tá? Os loteamentos estão chegando aqui agora. Então, não tem o menor sentido trazer uma expansão urbana aqui, sem os planejamentos todos que foram feitos de lixo, coleta de lixo, a padaria, etc., etc. Então, isso tudo isso faria parte de um plano diretor, que a sociedade civil já está pedindo há muito tempo. Quando esse plano foi apresentado pela primeira vez, a vereadora Geisa falou, todos os vereadores falaram, agora o professor Luiz falou, a Silvana falou, que vamos nos empenhar para fazer o plano diretor. Então, assim, eu acho que é perda de tempo a gente ficar tentando pensar em emendas para um plano cuja justificativa não é coerente com o que está sendo apresentado. Eu acho que a gente tem que regularizar, então vamos pensar nas regularizações pontuais e vamos todos fazer juntos um plano diretor. Uma outra coisa ainda que seria, como o Gianópolis está deteriorando. Se você faz uma zona de expansão urbana aqui, quem vai garantir que ela não vai entrar para cá depois para cá, depois para cá, para cá? Isso aqui deveria, num plano que se justificasse minimamente o que está sendo pretendido, teria que ser definido uma zona rural também, que todos sabem que Gianópolis não tem. Gianópolis tem uma zona urbana e zona de expansão urbana. Tudo isso é expansão urbana. Então, se fosse o caso de dizer que isso aqui seria uma zona urbana, você teria que ter uma zona rural de contenção dessa zona urbana. Senão, o que aconteceu aqui vai acontecer. Aqui não aconteceu, saliento. O que está acontecendo aqui, vai acontecer aqui, vai acontecer aqui, vai acontecer. E fala, agora vamos regularizar. E não está planejando nada. Então, resumidamente, a gente tem que ver, o propósito da lei é a apresentação não atinge o propósito, e eu volto a falar, a sociedade toda está clamando por um plano diretor. Nós temos muitas pessoas muito competentes que se dispõem a fazer isso. Eu faço parte de vários grupos que agora estamos ajudando a prefeitura para fazer uma festa com menos lixo. Nós estamos organizando toda a questão do lixo. Temos muitas pessoas muito competentes, com capacidade organizacional, para ajudar os vereadores não a detalhar esse plano, mas para fazer um plano diretor que solucione os problemas aqui e muitos outros futuros. Obrigado. Obrigado pela manifestação. Mais algum dos presentes gostaria de se manifestar? Com a palavra, o senhor Paulo. Olá, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Paulo. Eu sou arquiteto urbanista, tá? E quero aqui parabenizar a fala do Marcelo, que foi perfeita, tá? Em todos os aspectos, tá? Quero lembrar aqui também, o vereador Wellington, que nós tivemos uma reunião na segunda-feira referente ao plano de turismo, tá? E uma das questões levantadas foi exatamente essa. Que isso daqui vai
de encontro com o Plano Municipal de Turismo? Eu acho que não, né? A pessoa que vai fazer o plano foi incisiva, tá, ao dizer que cidades que não têm o plano diretor municipal, os grandes players que investem em turismo não vêm, tá? Então, assim, precisamos saber para onde a cidade quer ir. Quer virar loteamento? Beleza, mas vai começar a perder parcela do turismo. É isso? Não sei. Tá. Ordenamento da cidade tem que ser feito. Tem que ser feito as regularizações, tá? Mas dentro de um plano diretor. Tá? Não se faz expansão urbana por lei. Tem que ser feita por plano diretor. Tá bom? Outra coisa aqui também que eu queria pontuar é a da mobilidade urbana. O Joanópolis tem um plano de mobilidade urbana, não sei se vocês sabem. Não sei a quantas andam o plano municipal de mobilidade. Se foi aplicado ou se foi só um estudo que foi feito, foi colocado na gaveta. Tá? O PIV falou também da Câmara Técnica. E também foi bem assertivo em dizer que não existe lá um representante dos arquitetos e engenheiros, que seria fundamental. Tá? E, bom, é isso. Teríamos que fazer realmente o plano diretor, tá? Porque isso daqui é uma mistura de plano diretor com lei de uso e ocupação do solo. Então, teríamos que fazer o plano diretor e depois tratar na lei de uso e ocupação do solo, né? E especificamente de cada área, né, os limites dos lotes, os coeficientes, os usos, a gente ia tratar tudo isso daí. São duas coisas separadas. Faz um, depois elabora o outro. Tá? É isso que eu tinha para falar. Obrigado pela explanação. Mais alguns presentes gostariam de se manifestar? Com a palavra, o senhor Milton Amaro. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Eu quero falar um pouco sobre o loteamento em si, certo? Vou tentar explicar para vocês aí. É que a gente não tem muito intimidade com o microfone, né? Mas vamos lá. O loteamento regular, você falou aquela hora aqui, que não tem a compensação do loteamento, certo? O loteamento é obrigatório ter 20% de compensação. Se não tiver, não tem fiscalização, sim. Porque se você não fizer 20% da compensação do loteamento em si, você não consegue registrar o loteamento lá em Piracaia. No cartório de registro, exige 20% de compensação do terreno. Principalmente beira de águas e beira de rios. Se você pegar o loteamento ali, o Santa Mar 2, certo? Na entrada do Santa Mar 2, certo? Tem a área verde, é beira de rio. Você tem que ficar... Não é uma compensação, é uma área institucional. Não é área institucional. Vou chegar na área institucional para você, tá bom? É compensação, sim. 20% é obrigatório. Não é assim. Então tá bom. 20% é compensação, certo? De área verde. Inclusive, a beira do rio ali e a beira do rio do fundo. Daí, lá no cartório, exige 20% de compensação. Área institucional. Atrás, lá no Santa Mar 2, tem área institucional. A área institucional é lei do país. 5% é área institucional. Entendeu? Então, fica 20% de área verde e 5% de área institucional. Loteamento regular é obrigatório a fazer. Área verde... Oi? A área verde é a plantação de mato. É obrigatório a plantação de mato. Se você pegar aqui no Vicente Preto, por exemplo, certo? Tem a área verde, tá? E tem a área institucional. É lei. Se você não pôr na lei, não passa no GRAPAB. Entendeu? O loteamento, se não tiver 20% de área verde,
Ele pode dividir em 2, 3 grebas dentro do loteamento. Tá? 2, 3, 4, 5. Se não tiver a área verde, eles não aprovam. E pode a prefeitura virar e falar assim, eu vou deixar por 15%, por 13%, por 10%. Não existe. Não passa no cartório com a Kátia lá em Piracaia. Certo, é bom você perguntar para a Kátia, lá, não sei se você conhece ela não, do cartório do registro de imóveis lá de Piracaia. O loteamento vem na prefeitura, você pede o pré-aprovado, você vai para o Gapoab, tá? Você vai para o Gapoab e vende lá depois, você vai aprovar definitivo e você vai no cartório de registro. Então, não aprova se não tiver os 20% de área verde e os 5% de área institucional. Agora, você falou aquela hora para mim não, falou para todos aí, né? Que não tem compensação e não tem contrapartida. Está aprovado a lei que tem a contrapartida do município de Joanópolis. Acho que foi vocês que aprovaram ano passado, não foi? Então, tem a lei, sim, de contrapartida. Não, a fiscalização funciona assim. Você vai fazer um loteamento hoje. Você vai fazer um loteamento hoje, tá? Vou fazer um loteamento, sei lá, qualquer lugar, hein? Certo? Você vai lá no loteamento, você põe lá, vou fazer, por exemplo, assim, sei lá, 200 lotes. Vou fazer 200 lotes, você tem que explicar a área verde, vai na planta, certo? E antes deles dar o pré-aprovado, eles exigem a contrapartida. Antigamente não tinha contrapartida mesmo, mas agora é obrigatória a contrapartida, tá? Então temos o 20% e temos 5% arsenal. Mesmo que a prefeitura não queira dar, é obrigatório, senão você não passa lá. Tá? Outra coisa, eu lá no Santa Mar 2, tá? Fomos fazer uma rua um pouco inclinada. O Gapoab não aceita 15% de rua inclinada. Se tiver 17, 18, 20%, ela não aceita. Então tem que ser 15%, a menos de 15% só. Tá? Outra coisa, sobre renda para o município, que você falou aquela hora. O Santa Mar 2, eu dou exemplo Santa Mar 2 porque eu que fiz, entendeu? Tá bom? Eu dou o exemplo que eu fiz. O Santa Mar 2, o ITR daquele terreno era R$700 por ano, e sendo que nem vem para o município de Joanópolis. Certo? Fizemos ali quase aproximadamente 500 lotes. Se por R$1.000 de PTU cada lote por ano, são uma renda para o município de R$500 mil, sendo que eram as terras que estavam lá e não trazia lucro nenhum para o município de Joanópolis. Tá? E vocês estão vendo aí, o loteamento irregular está crescendo desordenado, desfreadamente. Vocês já saem aqui na rua, vocês vê loteamento irregular aí. Loteamento irregular, agora dá no que você falou, não dá os 5% para a prefeitura, não dá os 20% da área verde, não dá os 20% da área verde, faz a rua, não é 15%, eles fazem a rua inclinada em 40%, 50%, 60%, aí não existe fiscalização. Tá? Vou dar um exemplo para você do Santa Mar 2. Lá nós colocamos na época uma lei que o poste tinha que ser embutido o padrão dentro do poste e as ruas e a calçada eu não queria que fizesse degrau. Tá? Eu fui o primeiro, quando eu vi degrau no loteamento, eu fui o primeiro a vir na prefeitura denunciar. O próprio loteador já torna-se um fiscal da prefeitura também. Se você faz um loteamento, você não quer que você faz 200 lotes, você vende 50 lotes, o cara começa a construir irregular, você vai querer que os seus lotes do lado desvalorize? Ele tem que seguir o padrão que está ali. O próprio loteador é o primeiro que vem a denunciar que eu fiz isso aí, entendeu? Agora você pega um loteamento lá na frente do Caipirão, por exemplo, certo? É 1.000 metros lá hoje, que nem eles falaram, 1.000 metros. Beleza, só que eles não estão nem aí. Não tem documento, não tem nada. É 1.000 metros. Amanhã eu vendo para você o lote, você faz de 500, você pega os 500, vende para ele, ele faz 250, ele pega o dele e vende para o outro, faz 125. Pegue um loteamento em Joanópolis regular que fracionar o lote. Não, regular é. Pegue um loteamento documentado regular aqui em Joanópolis, vai no Vicente Preto, ali, e pegue um lote ali que fracionar o lote.
sequer. Ninguém fracionou. Mas o regular, estão todo mundo fracionando. E além de tudo, lá no Santa Amaro 2, por exemplo, lá no fundo tem a casinha da Sabesp lá, certo? Por que tem aquela casinha da Sabesp de esgoto lá? Porque o esgoto não vem para a cidade. Então precisou pôr um elevatório de esgoto para bombear o esgoto para vir para a cidade. Certo? E esse é tudo documentado pela Sabesp. Não, eles não dão o... não dão a varar, não dão a varar. Então, eles exigem antes a documentação, certo? Como vai ser. Eles dão para você lá como vai ser o cronograma deles lá. Né? Então, se fosse um loteamento irregular, o que a pessoa faria? Jogava o esgoto no lugar mais baixo. E os lugares mais baixos, o que é? É sempre mina de água. Joga o esgoto dentro da mina d'água. Eles fazem uma casa aqui, uma fossa. Uma casa, uma fossa e o poço para puxar água. Então, fica essas minhas palavras para vocês entenderem um pouco como funciona o loteamento regular. Né? Que é obrigatório, sim, ter os 20% e os 5% da artesanal, fora as ruas, calçada, que é a obrigação do loteador fazer. Né? O que a prefeitura está fazendo hoje? Pegando o dinheiro de IPTU desses loteamentos bons, Vicente Preto, São João, Serra Azul, Santa Amaro, da cidade, e estão enfiando o dinheiro em loteamento clandestino de Joanópolis. Ele falou, Li, que está hoje abandonado aquele terreno lá. Mas sabe o que vão fazer? Loteamento clandestino. Já conversei com vários donos de terras, falou, se não aprovar, vou fazer loteamento clandestino. Por quê? Eles querem fazer, não tem que segurar, está desenfreado. Acho que uns 5, 6 anos atrás, eu fui na prefeitura e perguntei quantos loteamentos clandestinos tem em Joanópolis. Eles falaram para mim de 60. Hoje deve estar passando uns 150. Loteamento clandestino. Tá? Então, essas minhas palavras que eu vim aqui falar para vocês sobre o loteamento regular, quais os documentos exigidos no loteamento regular, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Mais alguém gostaria de se manifestar? O importante da questão da pessoa que está com a palavra, sempre que nós formos fazer, deixar primeiro a pessoa explanar, para depois nós falarmos aqui, para todos possam entender os questionamentos, é de suma importância. Então, quando alguém estiver explanando, por favor, deixe terminar a fala, ou então peça a palavra, que a gente consegue fazer o andamento da sessão ser mais interessante, que todos que também estão em casa, quem está acompanhando pela internet, pelo YouTube, consiga entender os questionamentos. Ninguém mais gostaria de se manifestar? À vontade. Com a palavra, a nova vereadora Silvana Forel. Bom, cheguei a questionar junto aos outros colegas a respeito da obrigatoriedade da gente receber pelo menos o esboço do plano diretor antes de aprovar qualquer projeto da Secretaria de Obras do município. Eu espero que a gente seja firme nessa proposta, continuo firme na minha decisão em relação ao projeto da expansão do perímetro urbano. Lógico que cada um aqui dentro dessa Casa Legislativa tem a sua autonomia de decidir por conta de quem a gente, para quem a gente governa, né? Eu sou uma pessoa que sou totalmente a favor da preservação do meio ambiente. Irregularidades existem, mas a fiscalização tem que ser eficiente para isso não acontecer. E é isso que a gente tem que forçar dentro do Poder Legislativo para o Poder Executivo. Irregular vai acontecer? Vai, desde que a Prefeitura não tome realmente uma atitude. Essas novas manifestações da Prefeitura de estar auxiliando os loteamentos clandestinos a terem regularização, na minha visão, em termos de preservação do meio ambiente, é crime. E eu não sou favorável. Mais algum presente gostaria de se manifestar? Nós temos uma pergunta que nos foi enviada pelo YouTube. Nosso procurador já vai responder. E logo após nós iremos dar uma pausa de 5 minutos
o pessoal que está acompanhando a audiência pelo YouTube, encaminharem novas perguntas. Com a palavra, nosso procurador, o senhor Fernando Pive. Boa noite novamente. Boa noite novamente. Ok. O Júlio Cunha, né, ele perguntou aqui, segundo o IBGE, o município inteiro é de expansão urbana. Eu gostaria que o doutor, se possível, esclarecesse melhor isso. Bem, inclusive, assim, quem estiver nos acompanhando online, se quiser fazer qualquer manifestação, qualquer pergunta, pode fazer direto no chat aqui no YouTube, tá? Que a gente vai respondendo aqui também e reproduzindo aqui as manifestações, né? Essa questão de expansão urbana, ela é um pouco complicada, né? Porque quando você pega ali, pela legislação federal, você teria que ter essa área urbana, e a expansão urbana seriam os loteamentos já aprovados. Você já pode daí considerar que aqueles loteamentos já foram aprovados como área de expansão urbana para fins de cobrança de IPTU, né? Aqui no município a gente tem acaba sendo uma aberração aqui, que toda a área do município está como uma área de expansão urbana, o que tecnicamente não é correto, né? Realmente, assim, a gente deveria ter aqui área rural predominantemente no município, né? O município tem uma área muito grande. Então, assim, isso acontece, isso, assim, historicamente se explica um pouco também, porque tinha ali os loteamentos que eram feitos ali à beira da represa, tal, então, vamos cobrar IPTU ali, e você pode cobrar IPTU da área de expansão urbana, né? É claro, lá no Código Tributário Nacional tem uns requisitos que tem que ter ali também, 2 requisitos no mínimo, para você poder cobrar o IPTU, senão é o ITR, né, que o povo chama do INCRA, né? Então, assim, essa é a principal característica, é uma particularidade aqui do município, tecnicamente não está correto, né? E também o munícipe também que acha, olha, meu imóvel é rural, né? Ou porque ele exerce uma atividade rural, ou porque não tem os requisitos lá do Código Tributário Nacional, ele pode se insurgir com isso e falar, não, isso daqui não é área de expansão, isso daqui é rural, eu não vou pagar o IPTU, eu vou pagar, né, o Imposto Territorial Rural, né, o ITR. Então, assim, é uma característica, mas isso também não vem de hoje do município, é algo que já está aí desde os anos 80, que foi feito dessa forma, né? Em algum momento a gente provavelmente vai ter que resolver esse problema, tal. Eu acredito que daí também, após o plano diretor, também o plano diretor, ele não é só para a área urbana, né? Ele tem que incluir toda a área do município, então a área de preservação ambiental, a área rural. Então, provavelmente é um diálogo também que vai ser aprimorado, né? Mas o impacto material mesmo acaba sendo menor por causa dessa questão tributária também, né? Dá para a pessoa falar, não, meu imóvel é rural e daí também não pago IPTU, né? Espero que tenha ficado claro, né? E estou à disposição se tiver mais alguma dúvida aí. Faremos uma pausa de 5 minutos para a participação do público online. Caso queiram enviar sugestões e perguntas, podem encaminhar nos comentários da própria transmissão e nós já voltamos com a resposta. Temos uma pergunta para responder aqui. Nova vereadora Silvana. Miltinho, por favor, vou dar sequência na nossa audiência. Temos uma pergunta que nos chegou pela nossa transmissão e vou passar a palavra para o procurador Fernando Pive. Bem, tivemos uma manifestação online aqui, né? O João, ele mandou, falaram de mudar as serrarias para a entrada da cidade, para a saída mais fácil caminhões, muitos caminhões vêm com a madeira dos bairros rurais em torno da cachoeira, de todos os jeitos irá passar pelo meio da cidade. Ou penso em fazer uma outra rota para a chegada desses caminhões de cidade. Acho que se o vereador Wellington puder comentar também, ele que fez esse comentário, conhece melhor a cidade que eu aqui. João, obrigado pelo comentário. Ali foi só uma sugestão, João. Hoje a gente está trazendo apenas ideias. Existe sim um estudo já para ser feito um novo anel viário na cidade. Já tem um anel viário lá que sai pela rota de Extrema
E já houve um estudo lá atrás, até na gestão passada do Mauro, nessa gestão, desse anel viário sair da Estrada da Cachoeira, descer aqui perto do Brajon e passar por essa rota ali por trás e já levar diretamente ali. Lógico, vai impedir 100% a rota, o tráfego de caminhão? Não vai. Não vai. Isso é humanamente impossível, mas vai limitar muito, vai ajudar bastante. Obrigado, Pive. Obrigado, novo vereador Wellington Cunha, pela resposta. Não havendo mais comentários online, informamos que eventuais dúvidas, sugestões ainda podem ser enviadas a esta Casa de Leis pelo e-mail da Câmara Municipal de Joanópolis. camarajoanópolis@câmarajoanópolis.sp.gov.br e logo serão respondidos. E nada mais a tratar no momento. Agradeço a presença de todos que estiveram nessa audiência pública, aqueles que nos acompanharam também pela internet, e declaro encerrado às 21h02 mais uma audiência pública da cidade de Joanópolis e feito pela nossa Câmara Municipal. Deus abençoe a todos e uma boa noite.